que a gente faz arte? Essa é uma daquelas perguntas fundamentais, sabe? Pensa bem, por que 30 mil anos atrás um ser humano se meteria numa caverna escura só para desenhar um bicho na parede? Ou por que os faraós egípcios gastariam vidas inteiras para construir monumentos gigantescos? A história que a gente vai decodificar aqui hoje é sobre como a arte, que vai muito além do que a gente acha bonito, sempre foi uma das ferramentas mais poderosas da humanidade. Bom, vamos mergulhar nisso. A imagem é forte, não é? Dá para imaginar alguém ali, no escuro, só com a luz de uma tocha, sentindo aquela vontade irresistível de criar. A primeira resposta que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Mas, como a gente vai ver, talvez não seja mais interessante. A resposta mais óbvia seria pela beleza ou para se expressar. Mas a análise que a gente vai fazer revela algo muito mais complexo e, sinceramente, muito mais fascinante. A arte não é só um espelho do seu tempo, ele é uma ferramenta ativa e quase sempre uma ferramenta de poder. Para entender isso, a gente precisa voltar lá no começo de tudo, sabe? Lá no Paleolítico. A arte mais antiga que a gente conhece não tinha nada a ver com decorar a caverna. A função dela era muito mais visceral. A teoria mais forte é que essas pinturas faziam parte de um ritual, uma coisa chamada magia simpática. A crença era a seguinte: se você conseguisse capturar a essência do animal ali, na parede, o caçador ganharia poder sobre ele no mundo real. A arte, então, nasce como uma ferramenta para garantir a sobrevivência, para garantir, literalmente, o jantar de amanhã. Mas aí a humanidade muda. Com a agricultura, com as primeiras vilas ali no período neolítico, o foco deixa de ser o indivíduo e passa a ser o coletivo. E a arte acompanha. Ela se torna mais abstrata, mais geométrica. Ela vira a cola social, sabe? A forma de registrar as crenças, as regras e a identidade daquele grupo. E claro, quando alguém percebe que essa cola social pode ser usada para construir coisas muito, mas muito maiores, como impérios, a arte ganha uma função nova e poderosíssima. Olha só, no Egito Antigo, nada na arte era por acaso. Essa rigidez toda que a gente vê, essa padronização quase matemática, era uma mensagem política muito poderosa. Ela comunicava que a ordem era divina, era imutável, assim como o poder do faraó. Ele não era retratado como uma pessoa, com defeitos e emoções, mas como um ideal, uma coisa eterna. E as pirâmides? Elas são a materialização disso tudo, uma declaração de poder tão permanente que está aí ecoando até hoje. Agora, se a gente avança para Roma, a linguagem do poder muda da água para o vinho. Os romanos também eram obcecados por ele, mas a fonte do poder deles era aqui, na terra. Por isso, os imperadores não são deuses distantes, são homens de ação, esculpidos com rugas, com cicatrizes de batalha. A mensagem era clara. O poder deles não vinha dos céus, mas de feitos concretos, como estradas construídas e territórios conquistados. O ponto crucial é esse, olha só. Enquanto a mensagem egípcia era a ordem é eterna e divina, a romana era meus feitos provam o meu poder. O poder em Roma era terreno, palpável, e a arte era sua propaganda mais eficaz. Com o tempo, a arte evolui. Ela deixa de ser só uma ferramenta de poder divino ou militar e vira uma ferramenta de poder social e econômico. Ela se torna uma espécie de moeda para comprar legitimidade. A família Médici, lá em Florença, entendeu isso perfeitamente. Como banqueiros, eles tinham dinheiro, mas não tinham o status da nobreza de sangue. A solução? Um investimento estratégico genial, o mecenato. Ao financiar os maiores artistas da Renascença, eles não estavam só comprando arte, eles estavam comprando uma associação. Eles ligaram a marca Médici à inovação, à cultura, até o divino. Foi a forma perfeita de transformar capital financeiro em capital cultural, limpando aquela imagem de novos ricos e solidificando o poder deles por gerações. Se os Médicis usaram a arte para conquistar poder, a aristocracia francesa do século XVIII usou a arte para celebrar um poder que já achava que era absoluto. É aí que a gente entra no Rococó. Cada cena de lazer, cada nobre num balanço, era uma declaração de que eles viviam numa realidade paralela, completamente isolada. A arte virou um espelho que só refletia o próprio luxo da elite, reforçando a identidade de classe deles e a desconexão total com o mundo lá fora. O problema é sempre o que fica de fora da moldura, né? E no século XIX, o que estava fora da moldura resolveu invadir a cena com uma força tremenda.
transformando a arte num campo de batalha. Artistas como Gustave Courbet simplesmente chutaram o balde. Em vez de pintar nobres em balanços, ele foi lá e retratou trabalhadores quebrando pedras na beira da estrada. Para a época foi um choque, um escândalo. A arte, que por séculos foi a ferramenta da elite, de repente se virou contra ela. Virou uma arma poderosa de crítica social. Bom, toda essa jornada histórica nos traz até hoje. E a pergunta é: como é que essa dinâmica da arte como linguagem de poder funciona no nosso dia a dia, agora mesmo? A conexão com o nosso mundo é direta e, olha, às vezes é até meio assustadora. O mecanismo fundamental de usar a estética para comunicar valores e solidificar poder continua intacto. Ele só está operando em novas arenas. Hoje, esse mesmo código visual opera em arenas que afetam a gente todos os dias. No branding das corporações, na estética da mídia que a gente consome e até na identidade visual que os governos projetam para solidificar a sua autoridade. Pensa na estética de uma grande marca de tecnologia. As lojas são minimalistas, quase como templos, né? O design é limpo, o produto fica num altar. A psicologia por trás disso é a mesma de um templo egípcio. Criar um espaço que eleva um objeto do dia a dia a algo sagrado. Isso não gera só vendas, gera reverência, lealdade, quase uma fé na marca. Ou então, pensa nos governos. Uma identidade visual forte que está em todo lugar, em prédios, veículos, documentos, funciona como um lembrete constante de quem manda, de quem tem a autoridade. É a versão moderna dos mosaicos do Império Bizantino, que espalhavam a imagem do imperador por toda parte. A mensagem subliminar é a mesma. O Estado está em todo lugar. Ele é a ordem. E na mídia, talvez o poder seja ainda mais sutil, porque ele age pela sedução. A estética de um filme de Hollywood ou de uma revista de moda não impõe, ela normaliza. Ao repetir sem parar um certo tipo de corpo, de estilo de vida, de herói, ela define o que é bonito, o que é desejável, o que é normal. Vira o padrão invisível pelo qual a gente julga o mundo e a nós mesmos. A grande conclusão, então, a sacada disso tudo, é que a arte nunca é inocente. Para além da beleza, da expressão, ela sempre opera dentro de um sistema. É um campo de batalha simbólico onde diferentes visões de mundo lutam para se impor, seja para manter uma ordem ou para propor uma nova. O que deixa a gente com uma última reflexão, uma pulga atrás da orelha. Se a arte, ao longo de toda a história, esteve tão amarrada com as estruturas de poder, seja servindo a elas ou se opondo a elas, será que existe mesmo a possibilidade de uma arte puramente neutra? Ou toda criação, querendo ou não, acaba sempre tomando um partido?